Senhor amados, tudo bem? Passando aqui então hoje para falar uma pequena explicação textual dos 3 capítulos de Êxodo. No capítulo de número 10, o que a gente pode ver aqui? Algumas curiosidades aqui. A praga dos gafanhotos, né? A praga dos gafanhotos era para humilhar o deus Serapis, que é o deus que protegia a plantação e a alimentação dos egípcios justamente do gafanhoto. Ele teria poder para afastar os gafanhotos, mas não foi o que aconteceu. No verso 6, que diz assim, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, né? Então no verso 6, desta vez Moisés anuncia, mas nem ele vai lá, anuncia e já sai da presença do faraó, porque ele sabe que o faraó não está nem aí, e ele já sai da presença. Ele vai lá dar o recado e sai, né? Aí quando ele vira as costas e nem espera a resposta de faraó, os próprios oficiais falam: faraó, deixa esses homens ir, nós vamos passar fome, se os gafanhotos virem vai acabar com tudo. Mas faraó era soberbo, não adiantava, né? E no verso 8 ao 11, então, faraó faz uma terceira proposta, né? Que só os homens podiam lá fazer o sacrifício, porém a esposa e o filho tinham que ficar. Daí mais uma vez Moisés não aceita, porque a ordem é que todos fossem e não ficasse ninguém, tá? Aí no verso 21, as pragas, vem a praga das trevas, né? No verso 21, então o Senhor estende a mão ao céu, né? E vira treva sobre a terra do Egito, ou seja, nada, nem uma fagulha acendia. Lá no Egito eles iam acender uma palha, o fogo não pegava, mas na cidade de Cozém, na cidade dos hebreus, tinha fogo, eles acendiam, mas no Egito nada acendia, tá bom? Essa aqui é uma curiosidade também a dizer. Então essa praga era uma praga suprema. Por que suprema? Porque um dos maiores deuses do Egito é o Deus Sol, que é adorado até hoje. Tem muitas músicas circulares, até dentro da igreja evangélica tem música adorando o Deus Sol, tá? E você tem que cuidar com o que você canta. Então, o Deus Sol, ele era conhecido como Deus Ra, e o próprio Ra era simbolizado na vida do faraó. O faraó para os egípcios era Deus Ra, o Deus Sol, e quando o faraó morria, ele viveria depois da sua morte no seu filho, como se a alma dele saísse dele e ele ia viver no seu filho, no seu primogênito. Por isso que essa é uma das últimas pragas aí que Deus vem para envergonhar, para mostrar que não existe Deus Ra, Deus Sol, ele é Deus Supremo, tá? E isso é lá nas trevas. Depois, no verso 23, no verso 26, Moisés disse que era preciso, também o nosso gado a ir conosco, porque daí Faraó, agora lembrei que Faraó, no capítulo 10, ele também ele fala assim, olha, que daí se escureceu tudo, ele diz, pega e vai para o teu povo, então, só deixa teus gados, pode levar as esposas e as crianças, mas os gados ficam. Aí Moisés disse, não, vai os gados também, porque nós precisamos usar os nossos animais para celebrar o Senhor, e a gente não sabe o que o Senhor vai pedir. Por acaso tu vai dar para nós alguma coisa para a gente sacrificar a Deus lá? Ele pede para Faraó. Então, mais uma vez, ele não aceita aí a proposta de Faraó, tá? Então, lá no versículo 29, aliás, o verso 29 aqui, deixa eu ler para vocês o capítulo 10, diz assim, ó. E disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei teu rosto. Ele se desentende ali com o faraó, e o faraó diz, se tu aparecer de novo aqui, tu vai morrer. E ele pega e diz, bem disseste, eu não vou mais aparecer teu rosto. Alguns teólogos dizem que Moisés falou isso no particular. Por que falou no particular? Porque depois a gente vai ver no capítulo 12, ele voltando, falando com o faraó, falando sobre a outra praga do Egito, tá? Então, o que a gente pode aprender e extrair para nós no capítulo 10? Deus quer que nós o adoremos com tudo que temos,
Deus não quer que você só adore Ele de lábios. O Senhor quer que você adore Ele com atitude e adore a Deus com as tuas coisas. Como é que eu adoro Deus com as minhas coisas? Ou seja, tu tem casa? Tem. Então usa a tua casa para ganhar Jesus. Traz pessoas na tua mesa, faz um cafezinho lá e traz essas pessoas e fala de Jesus para elas enquanto toma um cafezinho na tua casa. Tu tem carro? Usa o teu carro para dar carona para quem não tem carro, para ir para o culto, vai buscar em casa. Deus te deu um carrinho para tu passear com a família, para ir para a igreja. Se tem lugar no teu carro, usa para ir buscar mais uma pessoa. Então, use as coisas. Você tem um celular, use o teu celular para adorar Jesus, para escutar hino, para pregar, para mandar mensagem para as pessoas. A Bíblia diz que tudo que nós tivemos às nossas mãos, tudo que no nosso corpo, seja a nossa vida, seja para a glória e honra do Senhor. O apóstolo Paulo diz, seja no comer, seja para beber, tudo seja para a glória do Senhor. Tá bom? Verso 11. O que nós podemos aprender no capítulo 11 agora? No capítulo 11 lá, Deus anuncia ali a todos a morte do primogênito. Então a morte do primogênito era para trazer, era pior dos egípcios, tá? Porque para eles, como eu falei, quando o faraó morresse, eles acreditavam que o faraó não ia para o céu nem para o inferno. A alma dele era revivida no seu primogênito. Então ele estava dizendo que ele renasceu no seu primogênito. Então quando você mata um primogênito, para eles faraó vai ficar à morte, porque ele não vai reviver mais. Então a mentalidade de dizer que aquele camarada é um Deus cai por terra, tá? Era para envergonhar. Então e no versículo 8 vai falar assim, Moisés vai mostrar lá pela última vez. Lembra que nós lemos lá no capítulo 10, que no capítulo 10, no verso 29, que Moisés não veria mais a Faraó, aliás. Então, aqui no capítulo, no verso 8, você vai ver Moisés mais uma vez falando com o Faraó, pela última vez, né? E ele fala e sai zangado, porque ele sabia que era desnecessário. Moisés não queria ver os primogênitos morrerem. Moisés não queria ver o povo sofrer. Moisés já estava indignado com a soberba de Faraó. Então ele sai zangado de lá. E o que a gente pode aprender com o capítulo de número 11? Quando Deus fala, nós devemos ouvir para que nós não viemos morrer. Se Deus fala para você e você fica patinando, você fica se enrolando para fazer as coisas para Deus, a tempestade vai bater na tua porta, e não é o diabo. E não adianta pastor orar por você, profeta orar por você, você pode chamar o Papa para orar por você. Não vai acontecer nada, porque enquanto você não fizer aquilo que Deus mandou você fazer, as portas vão ficar fechadas, tudo vai ficar amarrado e você não vai ser próspero, tá bom? Agora no capítulo 12, o capítulo 12, irmão, é extenso. Eu até pensei em fazer um vídeo separado só para o capítulo 12, mas eu vou tentar explicar aqui o mais resumido possível, não vou dar muita ênfase, tá? Então no capítulo 12 lá, Deus vai instituir aqui, vai acontecer a morte dos primogênitos, de todo primogênito, e também Deus vai instituir a Páscoa, tá? Então lá no capítulo 12, Deus institui a Páscoa. No verso 3, quando Deus fala com eles, no verso 3, né, seria ali para que eles dessem uma ovelha, no versículo 5, né, o cordeiro, um cabrito será sem mácula a cada ano e tomareis por ovelha as cabras, né? Aí ele vai começar a instituir. Daí no verso 4, assim, mas se a família, no verso 3, falai toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro a cada casa. Então, nós lemos em Gênesis que o sacrifício era instituído, seria um cordeiro por pessoa, cada um pelo seu pecado. Já em Êxodo, a gente vai ver aqui um cordeiro por casa. Lá na frente, a gente vai ler em Deuteronômio, como vem em Levítico, que vai ser um cordeiro por nação. E também, quando Jesus vem, ele vem como cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Ele vem como um cordeiro para a nação, para o mundo todo. Não para a nação, para o mundo todo.
Então, olha que interessante, né? Em Gênesis, até o 4º capítulo, era um cordeiro por pessoa. Já em Êxodo, é um cordeiro por família. Lá em Levítico e Deuteronômio, torna-se um cordeiro por nação. Agora, Jesus vem e é um cordeiro para o mundo todo. Ou seja, ele morre por nós, pelos nossos pecados, para nos purificar e nos salvar para a vida eterna. Glória a Deus. Tremendo isso, né? No verso 4, todos deveriam participar da Páscoa. Era obrigatório, tá? Ninguém podia ficar de fora. Tinham que matar, sacrificar e comer todos juntos. Era uma ordem, foi instituída. E no verso 6 diz que era para imolar e sacrificar ao entardecer. Os teólogos, né, dizem que os estudiosos dizem que esse entardecer no hebraico quer dizer que é perto das 15 horas. Segundo os estudiosos, é exatamente o horário em que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu. Ele morreu perto das 15 horas, exatamente nesse horário, na Páscoa. Tá? No verso 24 ao 28, Deus manda Israel guardar a Páscoa, né? E também Deus dá ordem ao anjo da morte para passar pelo Egito. Daí eles tinham que matar o cordeiro, lembra? Pegar o sangue, despejar nas portas, porque o anjo da morte ia passar pelo arraial, e quem não tivesse o sangue nos umbrais das portas, morreria a criança. Tá? Aí no verso 37, finalmente o povo sai do Egito, acontece o êxodo. E no verso 43, a Páscoa só seria instituída só para os judeus. E se lá no verso 48 vai dizer que se alguém quisesse participar dessa Páscoa, sendo estrangeiro, ele teria que ser circuncidado, fazer parte da aliança, para daí poder sentar e comer. Senão seria uma festa separada somente para os judeus. Eles não podiam compartilhar dessa festa, das comidas e dos rituais com o estrangeiro. O que eu aprendo aqui nesse capítulo 12? Deus não divide a glória do seu povo com ninguém. Ou seja, Deus está falando aqui que o povo dele é exclusivo. Então, trevas não tem, a luz não pode andar com as trevas. E a gente vê muito hoje tentativas de homens, se dizem de Deus, querendo fazer comunhão entre as trevas e a luz, né? As trevas e a luz. E não pode, tá? Não pode. A Bíblia, o apóstolo Paulo deixa bem claro, se eu não me engano, em Coríntios, que ele diz assim, ó, que o que tem a ver luz com as trevas, que comunhão tem? A gente não pode assentar, comer carne sacrificada a ídolos. Então, eu não posso ser simpatizante, eu sou cristão, eu não posso ser simpatizante a religiões que ferem os mandamentos de Deus, princípios de Cristo, tá? Isso aqui é que que a gente vem aprender. Então, Deus abençoe tua vida, obrigado por estar comigo até agora e fique preparado que a próxima explicação, que seria o capítulo 13, 14 e 15, vai ser em live. Procure em live aí, ela vai estar por aí, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco.